Boa noite para você que está nos assistindo. Nós vamos estudar hoje a respeito do Salmo capítulo 23, que é um salmo bastante conhecido, bastante falado, bastante citado, e é interessante ainda assim nós estarmos olhando para ele, estarmos tirando lições importantes deste salmo. Salmo de número 23 nos diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. O Salmo de número 23, ele traz uma relação com o Salmo 22 e também o Salmo de número 24. E é interessante nós olharmos para o livro de Salmos e pensarmos um pouco a respeito da importância deste livro para as nossas vidas. O livro de Salmos traz 150 salmos, sendo em sua maioria 72 escritos por Davi, e nós podemos tirar lições importantes, porque ali nós vemos salmistas falando sobre suas experiências de vida e como eles puderam ter a presença do Senhor em suas vidas e o ajudarem em diversas situações. Portanto, é importante nós olharmos para o livro de Salmos, tirar essas lições para as nossas vidas e realmente colocarmos em prática, ter a alegria de servir ao Senhor, ter o consolo do Senhor e sermos cada vez mais próximos do Senhor, em uma comunhão com o Senhor. O Salmo de número 22 nos fala, em resumo, um pouco a respeito de Davi sentindo a opressão de seus inimigos e clamando ao Senhor por consolo, por ajuda. E agora no Salmo de número 23, que foi o salmo que nós lemos, nós vemos realmente Davi tendo o conforto do bom pastor. E nós vamos pensar um pouco a respeito disso, sobre o bom pastor, sobre o único pastor. E já no Salmo de número 24, nós podemos ver a grandiosidade desse pastor. Nós podemos perceber o quanto o nosso Senhor é grandioso, quanto Ele é criador de todas as coisas e o quanto Ele é tão grande que muitas vezes nós não conseguimos entender tamanho poder e tamanha grandiosidade do nosso Senhor. No Salmo de número 22, nós vemos um pouco a respeito da definição de um bom pastor. E aí nós podemos olhar para João 10 e 14, que nos fala um pouco a respeito disso. João 10 e 14 nos diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então nós vemos aqui esse bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E no Salmo 23 nós temos esse grande pastor, que nós podemos encontrar também em Hebreus 13 e 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue de aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, no Salmo 23, que é o salmo que nós estamos focando, que nós estamos estudando, nós podemos ver esse grande pastor que é citado ali em Hebreus 13, 20, que é um pastor que cuida ternamente, cuida com dedicação, com carinho de suas ovelhas. E ainda no Salmo de número 24, nós podemos ver o grande chefe, o grandioso pastor, que ali está em 1 Pedro 5 e 4. E quando aparecer o sumo pastor, o grandioso pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então nós vemos o aparecimento do Rei da Glória possuindo e recompensando as suas ovelhas. Então, Salmo 22, 23 e 24 nos traz essa relação com outros versículos que falam a respeito desse pastor, que é um bom pastor, que é um grande pastor e que também é um chefe, é o maior, é o grandioso pastor. Eu gosto de pensar a respeito da frase o bom pastor, porque ali nos diz que existe apenas um pastor. E nós podemos lembrar de João 14,6, que nos diz, o Senhor Jesus Cristo nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto de pensar nessas palavras porque nos diz o caminho, a verdade e a vida. Ali não existe uma outra possibilidade, não existe um caminho, uma verdade, uma vida, mas sim o caminho, a verdade e a vida.
Ou seja, palavras que nos dizem de apenas um caminho, uma verdade, uma vida, uma coisa só. E agora nós estamos pensando sobre o bom pastor, que é apenas um, é um só. É interessante nós pensarmos que o Salmo de número 23 foi escrito por um pastor sobre um pastor. E nós podemos aprender desses versículos para as nossas vidas nos dias de hoje, para nós colocarmos em prática em nossas vidas nos dias de hoje a respeito desse conforto e dessa sensação de proteção que o próprio salmista pode nos dizer. Aqui Davi, passando por tantas experiências em sua vida, pode falar sobre o maravilhoso cuidado deste pastor. Quando nós olhamos para nossas vidas, nós podemos pensar que em diversas situações nós estamos passando por coisas difíceis, nós estamos passando por coisas que às vezes nos deixam para baixo, nos trazem tristezas, mas a verdade é que esse salmo nos traz uma grande alegria, que é pensarmos no nosso bom pastor, pensarmos que nós temos um pastor que cuida de nós, que se preocupa conosco. E quão bom é se nós olharmos para o final deste salmo e nós termos essa grande paz, essa grande alegria, principalmente em tempos tão difíceis, nós podemos nos sentir abraçados por este pastor, nós podemos sentir a proteção deste grande pastor. Nós podemos dividir esse capítulo de Salmo, Salmo número 23, em 3 partes. Primeiramente, o pastor e suas ovelhas, que vai do versículo 1 a 3a. Depois, o guia e seus seguidores, dos versículos 3b até o 4. O anfitrião e seus convidados, que vai dos versículos 5 a 6. Pensando primeiramente no pastor e sua ovelha, nós podemos pensar em pessoas que possuem desejos em suas vidas. Quantas pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo nós, estamos repletos de desejos para as nossas vidas. É bem comum nós termos isso, desejarmos coisas, desejarmos conquistas e tantas outras coisas, né? Somos pessoas cheias de desejos, conhecemos também pessoas que possuem diversos desejos. E muitas vezes, hoje em dia, quanto mais as pessoas têm, mais elas querem ter. E quando elas conquistam algo, aí parece que aquilo que foi conquistado se torna chato e aí é preciso buscar algo a mais. Então parece que os desejos das nossas vidas, o desejo de vidas de diversas pessoas, parece que nunca é suprido, que parece que nunca tem um fim, nunca se chega a um final de um desejo, né? Sempre é necessário que haja mais desejos, é necessário que necessite de mais coisas. O desejo na vida das pessoas tem se tornado isso, algo que se torna insaciável. E uma vez que um desejo é saciado, outros desejos podem surgir. É interessante também nós notarmos que os desejos que nós temos para as nossas vidas muitas vezes são maiores do que as nossas necessidades. Então eu posso muito bem desejar ter uma casa grande, ter um carro muito bom e muito caro, mas isso passa apenas de um desejo, às vezes não é nem a minha necessidade. Às vezes a minha necessidade é apenas ter um lar para onde viver, um carro para me locomover, não preciso de uma casa grande, de um carro grande, mas a verdade é que o meu desejo é muito maior do que a minha necessidade. Se nós pararmos para pensar, tudo aquilo que nós necessitamos, nós podemos conquistar, mas muitas vezes aquilo que nós desejamos pode se tornar muito maior do que aquilo que nos é necessário. E às vezes é um desejo tão grande que às vezes é um desejo que nós não vamos conseguir conquistar, nós não vamos conseguir ter aquilo. Muitas vezes é um desejo que foge da nossa realidade, é um desejo tão grande que às vezes não é necessidade da minha vida. E eu preciso tomar cuidado com isso. Entender que eu preciso, entender que as necessidades, elas são importantes para as nossas vidas, mas os meus desejos não podem ser maior do que das minhas necessidades. Mas o interessante é que aqui no Salmo de número 23, o salmista Davi nos diz a respeito disso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Através do cuidado de Deus para a vida de Davi, os desejos de Davi não precisavam mais ser maiores que suas necessidades. Davi não precisava mais se preocupar com mais nada, porque ele pôde entender que, sendo o Senhor o pastor de sua vida, nada o faltaria.
tudo aquilo que fosse necessário em sua vida, tudo aquilo que era preciso em sua vida, nada faltaria. E que maravilhoso é nós pensarmos nisso, que nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos nos desesperar, porque na verdade tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem feito para a nossa vida, não vai nos faltar. Essa é uma segurança maravilhosa e é um prazer grandioso nós temos para com o nosso Senhor, saber que tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, nada vai nos faltar. O Senhor sabe o que é necessário para cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que cada um de nós deseja, tudo aquilo que nós precisamos, e Ele vai nos dar exatamente aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos. Não é preciso se desesperar, porque isso não vai nos faltar. E muitas vezes nós estamos desejando coisas que não são desejos do Senhor. E às vezes isso não acontece em nossas vidas e nós nos frustramos. Mas a verdade é que esse desejo pode ser um desejo que não é condizente com a vontade do Senhor. E nós precisamos olhar para tudo o que tem acontecido na nossa vida. E nós podemos nomear várias bênçãos e várias maravilhas que nós temos em nossas vidas. E tudo isso tem acontecido graças ao Senhor. Se nós olharmos para nossas vidas, nós podemos ver que nada tem faltado. O essencial não tem faltado. Eu posso não ter exatamente aquilo que eu queria ou exatamente aquilo que eu sonhei ou esperei, mas o essencial, o que Deus quer para a minha vida, isso Ele não tem deixado faltar para cada um de nós. E isso é maravilhoso e nos traz uma grande paz, nos traz um grande alívio nós pensarmos que nós servimos a um pastor maravilhoso e que não deixa faltar nada em nossas vidas. Muito melhor é nós pensarmos isso e depositarmos todos os nossos desejos, todos os nossos planos, todas as nossas necessidades para esse pastor maravilhoso, porque Ele pode nos suprir em todos os momentos e em tudo aquilo que nós necessitamos. E que esse versículo que muitas vezes é dito e muitas vezes falado por tantas pessoas, até mesmo ali no mundo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que esse versículo possa ser entendido como uma verdade para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos desesperamos e achamos que não há solução para nada. Mas a verdade é que nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida das suas ovelhas, Ele cuida de nós e nós podemos descansar nesta verdade. É interessante nós olharmos que, sendo nós ovelhas deste grande pastor, existem três coisas, três cuidados que nós podemos ter com este grande pastor, que é descanso, refresco e restauração. Os versículos 2 ao 3 nos diz: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para juntos de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Ele me faz repousar em verdes pastos, campos verdes, lugar tranquilo. Essa é a verdade desse grande pastor. Ele nos traz essa tranquilidade, ele nos traz essa paz. Como o próprio versículo 1 nos fala, nada vai nos faltar. E por conta disso nós podemos descansar, nós podemos ter essa paz, porque o Senhor nos faz repousar em verdes pastos, Ele nos traz a tranquilidade, Ele nos traz a paz. Ele nos leva para junto de riachos tranquilos, onde nós podemos ter esse momento de refresco, onde nós podemos estar ali diante de um riacho em calma, nos renovando. É muito bom quando nós estamos diante de um lugar verde, onde nós podemos ouvir o barulho da água, o barulho do riacho. Isso nos traz calma, nos traz uma temperança boa. E realmente, quando o versículo 3 nos fala, renova minhas forças, essa é a verdade. Um lugar deste pode nos renovar a nossa força. E o Senhor nos traz isso, Ele traz o descanso, Ele traz esse refresco e Ele realmente renova as nossas forças, Ele nos restaura. E que maravilha é nós podermos ter esse descanso, nós podemos ter essa confiança que em qualquer momento de nossa vida nada vai nos faltar. E tendo essa certeza, nós podemos ter o descanso e nós podemos estar restaurados. Porque uma vez que nós estamos em desespero, nós estamos em tão grande agonia, quando nós paramos para pensar nesse maravilhoso pastor, nós podemos ter a nossa vida restaurada, nós podemos ter a nossa calma restaurada, e aí nós podemos ter uma mudança de vida totalmente. Se eu tenho um bom pastor que cuida de mim, não deixa faltar nada, por que eu vou me desesperar? Mas, pelo contrário, eu prefiro estar restaurado, estar em uma nova vida, tranquilo, sabendo que eu posso parar aquele meu sofrimento e recomeçar,
tendo o meu bom pastor comigo. Então, para nós fecharmos esse primeiro ponto, é importante nós entendermos que tendo o Senhor comigo, eu não preciso mais desejar outras coisas além daquilo que Ele tem me dado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem feito maravilhas por cada um de nós. E é realmente maravilhoso nós pensarmos isso. Nós não precisamos procurar mais nada. Nós podemos ter esse grandioso Salvador para as nossas vidas. Nós podemos ter esse grandioso pastor para as nossas vidas, para cuidar, para nos guiar, para nos suprir em qualquer que sejam nossas necessidades. Desejos fora disso não são necessários. Podem até não ser condizentes com a vontade do Senhor, mas aquilo que é necessário para a minha vida, o Senhor pode nos garantir. E a maravilha disso é que o Senhor não tem deixado faltar nada. Então tudo aquilo que eu tenho na minha vida é o necessário. E mais do que isso, não é necessário. Agora, olhando para o segundo ponto, nós podemos ver o guia e seus seguidores. Nós olhamos para o versículo 3, parte B. E me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. E é maravilhoso nós pensarmos que nós temos um guia que cuida de nós. Nós podemos lembrar do cuidado do Senhor com o povo ali de Israel no deserto, quando estavam atravessando o deserto, o suprimento que o Senhor deu para cada um deles, o suprimento e o cuidado que o Senhor teve com eles, sendo uma nuvem que os protegia durante o dia e uma coluna de fogo que os guiava à noite. Nós vemos desde essa época, desde esse momento, o Senhor cuidando do seu povo, o Senhor guiando o seu povo. E a verdade é que até nos dias de hoje o Senhor tem sido o nosso guia. E nós precisamos seguir a Ele, não seguir outras coisas, mas seguir a Ele. Ele tem nos mostrado qual é o caminho. Nós pensamos lá em João 14,6, onde o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Não há outro caminho, e muitas pessoas têm buscado outros caminhos, têm buscado outras verdades, têm buscado tantas outras coisas, mas a verdade é que existe apenas um caminho. E esse caminho é o caminho que o Senhor está nos guiando, o caminho que o Senhor está nos mostrando. E nós precisamos trilhar este caminho, nós precisamos estar focados neste caminho, sem desviar ou olhar para o lado, sem procurar outras oportunidades, outros caminhos, outros meios, sendo que nós temos um único meio, que é o caminho sendo guiado por este bom pastor. O pastor justamente faz isso, ele pastoreia as suas ovelhas, ele guia as suas ovelhas. E nós precisamos pensar nisso, que nós temos um pastor e ele cuida de nós e ele nos guia. Ele nos livra de tantas coisas, como por exemplo o versículo 4 diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. E quantas vezes nós estamos andando por caminhos que às vezes são escuros, caminhos que parecem não trazer solução, caminhos que parecem tão terríveis, caminhos que nos dão medos. Mas a verdade é que o nosso Senhor, o nosso pastor, ele está nos guiando. E uma vez que nós estamos com ele, que nós estamos deixando o nosso pastor estar à frente de nossas vidas, que nós estamos deixando que ele nos guie, nós não precisamos ter medo algum. Como o versículo 4 diz: não terei medo, pois tu estás ao meu lado. O Senhor está ao nosso lado. Nós não precisamos temer nada. Nada que está acontecendo, nada que vá acontecer, nós não precisamos temer, porque o Senhor está ao nosso lado. E quando nós tomamos consciência disso, nós podemos lembrar daquilo que nós vimos nos ciclos a respeito de descanso, a respeito de renovação das nossas vidas. É importante nós termos esse prazer e essa alegria de saber que, por mais que nós passamos por coisas difíceis, por mais que nós vamos sofrer, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está ao nosso lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Termina assim o versículo 4. Tua vara e teu cajado me protegem. E que maravilha é nós pensarmos a respeito disso, que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guiado e tem protegido, nos livrando de todos os males, de todas as coisas que possam ocorrer. Nós podemos olhar uma lição importante disso ao pensarmos no amor do nosso Deus. Pensarmos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer bem e o quanto Ele se preocupa com cada um de nós para nos proteger, para nos ajudar. Porque nós muitas vezes somos fracos, nós muitas vezes estamos
necessitando do Senhor, nós muitas vezes estamos precisando deste cuidado e por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Existem situações onde nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos, mas nós temos um Deus que é grandioso, que pode todas as coisas, e Ele nos ama de uma forma tão grandiosa que Ele nos livra dos medos e das coisas terríveis que podem nos acontecer. Um exemplo interessante de um jovem missionário que estava ali na China e aí naquele momento ele acabou sendo preso e sofreu várias coisas ali na prisão, mas assim quando ele retornou para o seu país, retornou para os Estados Unidos, lá as pessoas o receberam com muita preocupação, dizendo: você deve ter sofrido muito, você deve ter passado por agonias tão grandes. E ele diz: não, na verdade, não foi isso, foi maravilhoso na verdade esse momento, porque eu aprendi um grande segredo. Eu aprendi que eu tenho um pastor que cuida de mim, eu tenho alguém que zela por mim e eu não precisei sofrer nestes momentos, porque o Senhor estava comigo. E é interessante o exemplo desse jovem, onde ao invés de enxergar as coisas ruins, ao invés de enxergar o sofrimento que ele estava tendo ali na prisão, na verdade ele enxerga as coisas boas, que é principalmente o cuidado e o zelo do Senhor para cada um de nós. E que nós possamos estar olhando para isso, não estarmos nos desesperando em momentos difíceis, mas sim pensando que nós temos um pastor, nós temos alguém que zela por nós e cuida de nós e tem um amor que é grandioso por cada um de nós. Agora, por último, pensando no anfitrião e seus convidados. É interessante quando o versículo fala: prepara-nos um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor. Essa última parte que nós vamos ver do capítulo 23 de Salmo. E fala a respeito disso, desse banquete tão maravilhoso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É interessante nós olharmos que a questão de banquetear com uma pessoa em diversos costumes não é apenas estar junto com aquela pessoa para comer, mas sim demonstra intimidade com a pessoa que nós estamos ali junto. E é interessante nós pensarmos nisso. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nós podemos ver esse cuidado do Senhor para cada um de nós e nós podemos ter a alegria de saber que o nosso Senhor, Ele realmente prepara as coisas para nós. O versículo 5 começa com preparas. Significa que o Senhor sabe aquilo que nós vamos passar antes mesmo de nós termos noção daquilo que nós vamos passar. O Senhor sabe das nossas necessidades. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor pedindo algo, mas na verdade o nosso Senhor já sabia disso. O nosso Senhor já conhecia essa nossa necessidade e o Senhor sempre supre essas nossas necessidades. Antes mesmo de nós sabermos, antes mesmo de nós termos a noção de pedir a Ele, o nosso Senhor já está preparando, o nosso Senhor já sabe essa nossa necessidade. E é maravilhoso nós pensarmos nisso, nós pensarmos que nós temos um Deus que é conhecedor de todas as coisas, que nos prepara, que nos ajuda, que nos livra de todas as coisas, porque Ele conhece tudo. Ele é o Criador de todas as coisas, nós não precisamos temer. Antes mesmo de nós chegarmos diante do Senhor e expor aquilo que nós precisamos, o nosso Senhor já tem conhecimento disso. O nosso Senhor, Ele já está preparando todas as coisas. Nada é surpresa para o nosso Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. O versículo 5 fala na presença de meus inimigos. E nós podemos olhar para a vida de Davi e ver quantos inimigos Davi teve. Mas ainda assim, ele não esteve desamparado. Ele não esteve sem suprimentos, porque o Senhor esteve com ele. Salmo 121:2 diz: minha ajuda vem do Senhor. E Davi sofreu diversas coisas, foi atacado por diversos inimigos, mas a ajuda veio do Senhor. E que bom é nós pensarmos nisso, que por mais que nós estejamos rodeados de diversas coisas ou pessoas que nos façam mal, diversos inimigos, nós podemos olhar para o nosso Deus e ver que a ajuda vem dele. Ele está conosco, Ele não nos desampara, Ele cuida de nós. E é maravilhoso nós pensarmos
nessa alegria grandiosa que nós podemos ter. Uma alegria que muitas pessoas às vezes não vão ter porque não vão conhecer esse bom pastor, não vão entender deste bom pastor. É preocupante nós pensarmos nisso, que várias pessoas estão deixando de conhecer deste bom pastor. Mas nós que já temos esse bom pastor, nós que já o conhecemos, podemos ter essa alegria grandiosa, uma alegria que nos transborda, que é grandiosa ao ponto de ser algo que nos conforta, algo que nos traz uma grande paz para as nossas vidas. Saber que nós temos um pastor que nos guia, que nos protege, que não nos deixa faltar nada e demonstra um tão grande amor. Versículo 6, que encerra: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu acho que esse é um versículo extremamente especial e um versículo que fecha muito bem esse salmo, porque diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. É um versículo que não diz alguns dias, ou uns dias e outros não, ou apenas uma quantidade de dias e depois se acaba, mas na verdade essa bondade e o amor do Senhor para conosco é todos os dias das nossas vidas. O versículo diz bem claramente: todos os dias de nossas vidas. E ele encerra com uma verdade preciosa e um conforto maravilhoso para as nossas vidas. Viverei na casa do Senhor para sempre. Aqueles que já têm o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que já entregaram suas vidas a este Salvador tão maravilhoso, ao único e bom pastor, pode desfrutar disso. Saber que vai viver a sua eternidade ali com o Senhor. Que nós possamos ter essa alegria em nossas vidas, que nós possamos olhar as lições importantes desse salmo, que nos ensina muito a respeito daquilo que nos é necessário para a nossa vida, do cuidado do Senhor, de não deixar faltar nada em nossas vidas, do guia que é o nosso Senhor para as nossas vidas, onde Ele nos ajuda a trilhar o caminho que honra a Ele, o caminho que vai ser melhor para as nossas vidas, um caminho que vai trazer alegria para a nossa vida, um caminho que, diferente de tantos outros que o mundo tem apresentado, um caminho de satisfação para as nossas vidas. E principalmente nós pensarmos que, por mais que nós estejamos rodeados de situações difíceis, por mais que nós andemos nesse vale da morte, nós podemos ter alguém que cuida de nós, que nos livra disso, que nós não precisamos ter medo, porque em verdade a bondade e o amor do Senhor está conosco todos os dias. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento disso e que cada dia de nossas vidas nós possamos estar nos guiando por esse bom pastor, que nós possamos ser ovelhas obedientes, que seguiam para este bom pastor e que nós possamos tirar lições importantes deste capítulo 23 e que nós possamos estar confortados com a bondade e o amor do nosso Senhor. Amém.